Olá, meu nome é Matheus e meu grupo é formado por mim, pela Bruna, Kindrely, Thaís e Glória. Somos alunos de Zootecnia da UFRA. O nosso trabalho foi baseado no artigo publicado em 2010 sobre o tema Desempenho de juvenis tilápia do Nilo alimentados com ração contendo complexo enigmático. O nosso objetivo foi estabelecer e apresentar relações de diversos fatores da química orgânica encontrados ao longo do texto. O artigo em questão avaliou o efeito da inclusão de um complexo enigmático em dietas para a tilápia do Nilo, sobre o desempenho, a qualidade da água e a composição química da carcaça. Para isso, foram distribuídos 200 alefinhos, em média de 4,57 gramas, em 200 tanques de 500 litros cada, com 4 tratamentos diferentes e 5 repetições. Esses peixes foram alimentados com dieta de 0,033 e 0,066 ou 0,099% do complexo enigmático. As dietas foram oferecidas em forma de pellets, que são como os grãozinhos de ração, e fornecida 4 vezes ao dia. A inclusão de 0,033 e 0,066 e 0,099% do complexo enigmático na dieta não influenciou os parâmetros da qualidade da água. O complexo enzimático utilizado foi o coenzime, que tem em sua composição a amilase, que transforma amido em maltose, protease, que atua sobre proteínas, degradando-as em moléculas menores, celulase, responsável pela degradação da celulose, lipase, pectinase, chilanase, beta-glucanase ou fitase. Para a química orgânica, os enzimas são compostos orgânicos catalisadores. Aceleram as reações químicas, reduzindo a energia de ativação, que é a energia necessária para que se iniciem reações químicas. Enzimas podem ser aplicadas na zootecnia, permitindo o aumento da digestibilidade dos nutrientes, melhorando o desempenho produtivo dos animais e reduzindo a excreção de nutrientes. No geral, são estruturas complexas que alteram o mecanismo de uma reação para uma trajetória com diversas pequenas etapas em vez de uma ou duas fases. É importante dizer que as enzimas, nesse estudo, atuam como que chamamos em química orgânica de reações biológicas, já que dependem do organismo em que está inserido, como a sua temperatura e especificidade do substrato, e não de uma análise laboratorial. Atualmente, por meio de técnicas de recombinação genética e mutações, a biotecnologia tem possibilitado a produção industrial de enzimas exógenas, que são as consumidas no alimento e não naturalmente produzidas pelos corpos. Específicas, utilizando diversos tipos de fungos, bactérias e plantas. O uso de enzimas digestivas exógenas em dietas com elevados valores de inclusão de alimentos de origem vegetal para peixes tem despertado grande interesse dos zootecnistas, pois auxilia na digestibilidade e reduzem a poluição ambiental. Os complexos enzimáticos atuam rompendo as paredes celulares, destruindo ou inibindo a ação de fatores antinutricionais e possibilitando a inclusão de matérias-primas de menor qualidade nas dietas. Os fatores antinutricionais não são tóxicos aos peixes, mas a sua presença pode resultar em redução do crescimento e aumento da conversão alimentar e provocar alterações hormonais. Já sobre funções orgânicas, os enzimas, como todo tipo de proteína, são formados por polímeros de aminoácidos constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio, que são ligados entre si através de ligações peptídicas, ou seja, são formados quando as unidades moleculares se repetem ao longo da cadeia. Como muitas enzimas apresentam moléculas de nitrogênio, diretamente ligadas a ligações duplas de carbono e oxigênio, a função amida normalmente está presente em suas constituições. Na catalise de uma reação química, as enzimas interagem com os substratos, formando com eles temporariamente o chamado complexo enzima-substrato, na formação das estruturas secundária e terciária de uma enzima. Não esqueça que as enzimas são proteínas. Acabam surgindo certos locais na molécula que servirão de encaixe para o alojamento de um ou mais substratos. Do mesmo modo que uma chave se aloja na fechadura, essa fechadura é na realidade o sítio ativo da enzima, que é preenchido por grupos de ácidos ou de bases conforme necessário para a catalisação e tem um formato exato para juntar e prender uma molécula,
de substrato na orientação necessária para a reação. Também é importante dizer que as enzimas não mudam sua composição e também não são consumidas. Uma curiosidade sobre esse grupo é que a quiralidade molecular é responsável por muitas interações específicas entre as enzimas e seus substratos. A penicilina, V, por exemplo, é um antibiótico isolado do fungo. Penicillium e seu enantiômetro não ocorrem na natureza, mas pode ser preparado em laboratório. E é antibiótico útil para tratamento de várias infecções bacterianas. No primeiro gráfico, podemos observar o comportamento do consumo de energia das reações com enzima, representado pela linha vermelha, e sem enzima, representado pela linha azul. E é notável que o consumo de energia de ativação é bem menor com o uso das enzimas. Os valores médios de ganho de peso e taxa de crescimento específico não diferiram entre os níveis de inclusão do complexo enzimático sem enzima. Entretanto, o resultado do consumo de ração, conversão alimentar e taxa de eficiência alimentar diferiram significativamente entre os níveis de inclusão. No segundo gráfico, podemos observar o uso do complexo enzimático com valores de 0,00, 0,033, 0,066 e 0,099, e a diferença na eficiência alimentar nas dietas a partir de 0,066% foram consideráveis em comparação com as porcentagens menores. Os valores médios de conversão alimentar também foram melhores nessa categoria. Com isso, os resultados comprovam que a inclusão de 0,066% de complexos enzimáticos disponibilizou maior quantidade de nutrientes, levando a um menor consumo de ração pelos peixes, sem haver grande alteração no seu ganho de peso. E por que a dieta com 0,099% de complexo enzimático não é mais efetiva que a dieta de 0,066%? Bom, em química orgânica, nós aprendemos que o aumento na quantidade de substrato aumenta a velocidade da reação apenas enquanto houver enzimas disponíveis, ou seja, em concentrações elevadas de substrato, a velocidade da reação atinge um patamar, pois os sítios ativos da enzima começam a ficar saturados com moléculas de substrato, e não há mais enzimas livres para fazerem a ligação. Na produção dos peixes, os compostos nitrogenados e fosfatados, oriundos da alimentação, eles influenciam negativamente na qualidade da água, porque eles têm como principal nutrientes eutrofizadores de ambientes aquáticos. E então, enzimas como a fitase, que é uma das mais utilizadas pela piscicultura, ela reduz a presença do fósforo nas fezes desses animais, contribuindo com a preservação da qualidade da água. Os autores do estudo chegaram à conclusão de que os valores médios do pH, a condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, temperatura, fósforo total, nitrato e amônia da água não foram influenciados pela dieta. A inclusão do complexo enzimático não afetou no ganho de peso, nas taxas de sobrevivência e crescimento específico, mas influenciou no consumo da ração e a conversão alimentar, cujos valores foram maiores nos alimentados com a dieta com 0,066% de complexo enzimático. Não foram observadas diferenças nos teores de matéria seca, umidade, proteína bruta, matéria mineral, cálcio e fósforo na carcaça dos peixes. No entanto, o teor de extrato éter reduziu de forma linear com o aumento do nível de complexo enzimático. E obrigado por assistir ao nosso trabalho.